governo representativo de Stuart Mill. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre esse autor liberal, um dos grandes pilares do liberalismo, que é Stuart Mill, autor inglês. E que, antes de mais nada, é importante que vocês se inscrevam aqui no canal para acompanhar todos os domingos vídeos novos que eu estou constantemente fazendo na medida do possível. Infelizmente o tempo tem dificultado um pouco a produção de vídeos, mas sempre quando possível, em dias de domingo, eu estou subindo novos vídeos aqui para vocês. Então, falando um pouquinho, antes de entrar nesse livro, o governo representativo de Stuart Mill, eu quero aqui apresentar um livro que eu estou lendo e que eu estou gostando bastante, que chama As Garotas da Cidade Atômica, a história secreta das mulheres que a ajudaram a vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Esse livro vai falar sobre o Projeto Manhattan, que foi um projeto secreto que, no meio do deserto dos Estados Unidos, as mulheres trabalharam junto com grandes cientistas, vários militares, no sentido de criar a bomba atômica que foi utilizada no final da Segunda Guerra Mundial. Mas aí eu vou deixar para o vídeo oportuno, era só para fazer essa mera apresentação. Bom, Stuart Mill. É interessante que hoje em dia a gente vê e escuta, logicamente, escuta as pessoas falando sobre o que é. Aí às vezes as pessoas falam, eu como liberal, liberalismo, e às vezes há uma certa dificuldade, eu sempre falo isso, há uma certa dificuldade conceitual em entender os termos. Por exemplo, as pessoas não buscam, como a exemplo do fascismo, do comunismo, marxismo, ler os teóricos das doutrinas, das correntes, das ideologias. E o que acontece? Com o Stuart Mill é a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas falam que são liberais, mas não entendem bem o que é liberalismo. E um dos grandes autores para poder buscar o sentido original do termo liberalismo é justamente Stuart Mill. E aqui é um desses livros, vou aqui guardar esse livro, e um dos livros de Stuart Mill que fala é o governo representativo. Nesse livro, Stuart Mill, ele faz um trabalho que, a meu ver, é um pouco similar ao que Platão fez no livro A República, no sentido de criação de uma utopia, de uma ideia, de um cenário ideal. Então, nesse livro aqui ele apresenta, claro, com várias diferenças de Platão, mas aqui ele apresenta alguns detalhes que são interessantes. Eu até fiz aqui algumas marcações. Então, assim, Stuart Mill, ele coloca que o indivíduo tem ali um espaço onde o Estado ele não deve intervir politicamente, por meio da norma, por meio da lei. Claro que tem aspectos que é inevitável que o Estado intervenha, mas existe uma área que deve ficar protegida da atuação da sociedade, da atuação do próprio Estado. Essa zona é uma zona individual, onde o indivíduo vai na sua individualidade procurar desenvolver mecanismos do que para ele é o conceito de felicidade, que passa por uma subjetividade muito grande. Então, para Stuart Mill, não cabe ao Estado dizer o que vai deixar uma pessoa feliz. Não cabe às normas feitas, sejam otorgadas, promulgadas pelo parlamento, ou pelo ditador, no caso, fazer leis no sentido de buscar a felicidade. A felicidade ela deve estar muito relacionada para Stuart Mill à proteção individual do indivíduo em relação à ação do Estado ou da sociedade. E aqui nesse livro eu fiz aqui algumas marcações que eu julguei interessantes. Por exemplo, ele fala da questão da tomada de decisão. Ele fala assim, Stuart Mill, deixar todas as coisas por conta do governo, assim como deixá-las todas por conta da providência divina, é sinônimo
de não se importar com ela e aceitar os resultados. Então, o que Stuart Mill quer falar aqui? Ele quer falar que cabe aos membros de uma sociedade, de um Estado, buscar mecanismos de sanar eventuais falhas e não jogar toda a responsabilidade para a ação do governo. E é o que muitas vezes a gente vê na nossa sociedade. Então as pessoas acabam deixando de se autorresponsabilizar dentro da sua esfera de poder, atuar no sentido de desenvolver uma sociedade mais justa, uma sociedade que promova o bem-estar social. Então as pessoas não querem tomar essa responsabilidade. E é exatamente isso que Stuart Mill fala nessa parte aqui do livro. Outra parte que eu julguei muito interessante, já fiz essa comparação, né, com Platão. Inclusive Platão ele aparece aqui como referência numa das partes aqui desse livro de Stuart Mill. Um detalhe é que Stuart Mill ele nunca estudou em escola regular, nem fez faculdade, mas ele teve toda a sua formação feita pelo seu próprio pai. Então o seu pai, que era um intelectual inglês, ele desenvolveu a educação Stuart Mill, algumas fontes variam, mas segundo a sua própria autobiografia que Stuart Mill escreveu, por volta de 4 anos ali de idade, o mesmo já sabia falar grego, lembrando que ele era inglês, mas aos 4 anos ele já sabia falar grego, aos 8 anos aprendeu a falar latim e já tinha conhecimento dos grandes filósofos gregos, dos grandes autores clássicos. Já aos 14 anos, praticamente ele já tinha estudado todos os grandes autores aos 14 anos de idade. Daí vocês têm noção da inteligência, do conhecimento de Stuart Mill. Então, assim, ele foi parlamentar lá na Inglaterra. E ele se destacou por ser exatamente o primeiro parlamentar a defender o voto feminino. E isso é uma característica que eu queria citar. E uma das coisas que ele faz nessa comparação com Platão, e aí ele fala sobre a questão dos parlamentos, ele vai criando um cenário de como deve funcionar o representante do povo, que os membros do parlamento eles devem permanecer, ele não estipula um determinado tempo para um mandato político, mas, por exemplo, ele diz que eles não devem se prolongar demais e nem devem ser muito curtos ao ponto de não permitir que os representantes eleitos pelo povo sejam avaliados corretamente. Então ele busca ali um determinado equilíbrio, tá certo? E é interessante. Então, assim, esse livro aqui, Governo Representativo, dessa versão da editora Scala, ele tem 268 páginas. É um livrinho que eu comprei. Você vê que as folhas são muito amareladas. E eu comprei esse livro, e é engraçado porque eu comprei esse livro novo. Esse livro, eu geralmente compro muito livro usado, mas esse livro eu comprei novo no stand, acho que foi no shopping aqui de Fortaleza. E já faz um bom tempo, mas mesmo assim não justificaria ele estar com esse aspecto tão amarelado às folhas. Então, assim, eu acho um ponto negativo dessa edição, né? Mas a tradução, eu acredito que deva ter alguns aspectos, algumas palavras a gente vê que nessa edição não são tão boas, certo? Mas é isso. Então é isso, pessoal. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no conceito de liberalismo, é interessante buscar conhecer, antes de dizer que eu como liberal, dizer que se considero um liberal, é interessante buscar entender autores liberais clássicos. E com certeza Stuart Mill é um deles. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!